Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valesídio, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Educa Live, né? Esse projeto de ensino à distância. Eu sou professor do município da cidade de Ribeirão e gostaria de mandar um abraço para todos os profissionais da Secretaria de Educação da cidade de Ribeirão, que nesse momento, né, o Ensino Fundamental 2 ainda se encontra em afastamento social. As aulas presenciais ainda não voltaram a acontecer. Nós aqui estamos para dar continuidade ao projeto Educa Live. Lembrando a todo mundo que ainda nos encontramos no período de pandemia e com a ideia de que pode acontecer a segunda onda de contaminação. Falar para todo mundo que usem o álcool em gel, evitem as aglomerações. Se tiver que ir às ruas, usem a máscara, elas realmente protegem, né? A gente sabe que existe uma resistência porque incomoda, porque está quente, estamos no verão em nossa região, mas existe uma necessidade de proteção. Há rumores que as UTIs dos grandes hospitais da cidade do Recife, a capital, né, pernambucana, se encontram aí próximas assim, em atingir toda a totalidade em termos de internação. Então é preciso ter muito cuidado, o vírus ainda circula entre nós. Eu, como professor de ciências, vou estar sempre aqui dizendo a vocês, utilizem o álcool em gel, utilizem a máscara, evitem de fato a exposição a esse vírus. Vocês também vão escutar alguém fazendo uma propaganda contrária, dizendo que isso é conversa e tudo mais, mas o fato é que nós temos no Brasil hoje mais de 163 mil mortes atribuídas ao Covid-19, o novo Covid-19. Então, muito cuidado, muita atenção, tenhamos muito cuidado, e precisamos ter atenção às pessoas que nós amamos muito, que são nossos entes queridos. Nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito dos recursos hídricos no Brasil e esse desenvolvimento sustentável. A gente vai falar um pouquinho para o grupo do sexto ano, em outra aula que eu já comentei a respeito dessa distribuição hídrica, né, mais de água, né, no planeta de uma maneira geral, e hoje a gente vai falar especificamente do Brasil. E como acontece, quais são as dificuldades, o que é que o povo realmente precisa. A gente vive em uma região, a região Nordeste, que é uma região muito carente nessa distribuição. Eu diria que o governo, de uma maneira geral, a gente tem muito hábito equivocado de atribuir tudo ao governo, mas nós não temos políticas públicas no Brasil voltadas para um auxílio direto a essa população que tem tanta dificuldade em ter essa distribuição hídrica, né? Então, assim, algumas coisas foram feitas, outras ficaram no papel, alguns projetos foram realizados, outros não, é bem verdade isso, mas ainda somos muito carentes nesse sentido, e é uma região muito castigada pela seca, o norte e o nordeste do país, do Brasil, de uma maneira mais ampla, eu diria assim. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa distribuição, ver como é que a coisa se encontra nesse instante, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade, porque é um recurso maravilhoso, natural. A gente sabe que o ser humano, de uma forma geral, ele tem entre 60% a 65%, talvez mais um pouquinho, da sua composição orgânica e, de uma maneira geral, formada por líquidos e água e todas as outras substâncias. Então, vivemos em um planeta onde 3/4 do planeta é composto por águas do oceano, e assim, de 1 a 3% a gente sabe, a gente fala aí de água potável, e esse percentual eu acredito que tem ainda, lamentavelmente, uma grande quantidade que está poluída dessa água potável, outras, o restante também com a má distribuição. Então, enfim, a gente precisa tentar entender como a coisa funciona, e de uma maneira geral e especial no nosso Brasil, na nossa região em especial. A gente fala que especialistas comentam ou estimam que cerca de 1.386 bilhões de quilômetros cúbicos
o volume de água no planeta, né? Isso seria de uma forma geral. É um valor que tem permanecido praticamente constante nos últimos 500 milhões de anos, né? Isso é uma pesquisa lá de 2002, muito atrasada, né? 18 anos, mas que informa que esse ciclo da água sempre se renova, mas é uma coisa bem antiga já. Desse total, 97,5% estão sob a forma de água salgada, e como eu falei para vocês, de 2 a 3% seria água potável. Nos mares e oceanos, 68,9% da água doce encontra-se em geleiras e nas calotas polares, e apesar dessa escassez, eu diria assim, verificada no âmbito mundial, avalia-se que 35% desse desperdício médio de água aconteça no Brasil. Nos países desenvolvidos, existe uma perda e que ela acontece até cerca de 20%. O direito internacional ainda não dispõe de uma convenção, eu diria assim, de uma forma, de um pensamento tão abrangente, de um tratado tão organizado, tão abrangente sobre a preservação e o uso de uma forma direta, tão contundente da água. As iniciativas mais importantes, elas se encontram no Fórum Mundial da Água, né, que reúne a cada 3 anos representantes de governos, organizações internacionais, organizações não governamentais, institutos, financeiras, indústrias, enfim, todo um conglomerado de pensadores, de pessoas que estão voltadas à preservação da água no planeta. Contudo, uma participação dessa delegação oficial de diversos países não se trata de evento oficial organizado pelas Nações Unidas, que a gente conhece como ONU. Então, existe ainda a necessidade da formalização dessas reuniões no sentido da preservação, no sentido da sustentabilidade no planeta de uma forma geral, né? A gente falou aí que existe um projeto que foi atribuído ao Rio +20, intitulado, né, O Futuro que Queremos, que tem uma ideia ou reconhece a necessidade de estabelecer objetivos, eu diria assim, e um possível gerenciamento de recursos hídricos, inclusive em relação à redução dessa poluição por fontes domésticas, né, industriais ou ainda agrícolas, e ainda a promoção de uma eficiência no sentido do tratamento desse recurso hídrico tão importante para todos nós. Segundo as Nações Unidas, aproximadamente 20% da população mundial não tem acesso à água potável e cerca de 40% dessa população não dispõe de uma água suficiente para uma estrutura adequada de saneamento básico e de higiene, que é o que a gente comenta muito. Os países mais carentes, os países mais pobres têm maior dificuldade na manutenção desse saneamento básico. E aí a gente tem também algumas doenças que poderiam ser facilmente tratadas ou evitadas, eu diria assim, nesses países mais carentes, por conta da dificuldade desse saneamento básico que é tão gritante. Em 20 anos, a quantidade média de água disponível para cada indivíduo será reduzida a 1/3, né, do que a gente tem atualmente. Imagina-se que em 2050, a depender dessas taxas de crescimento populacional, onde a gente tem quase 8 bilhões ou mais, um pouquinho de 8 bilhões de pessoas no planeta, e de algumas políticas públicas de iniciativa, né, tomadas para diminuir, minimizar essa crise, essa escassez de água afetará cerca de quase 3 bilhões de pessoas. Então, é uma projeção lamentavelmente triste, porque imagine que mais ou menos em 2050, a gente está em 2020, né? Em 2050, cerca de 3 bilhões de pessoas serão afetadas diretamente pela ausência dessa água no planeta se nada for feito, se nada for planejado no sentido da preservação. Nos países em desenvolvimento, a demanda por água deverá principalmente crescer significativamente, em virtude do aumento da população, aliado às expansões industriais e agrícolas, né? Os
Países desenvolvidos, entretanto, vão continuar a apresentar maiores índices de consumo por pessoa, per capita, né? É natural que esse tipo de coisa aconteça. Por quê? Porque o país se encontra investindo. Então, há uma necessidade desse investimento de técnicas ou tecnologias de que se gaste um pouco mais, ou por pessoa se consuma um pouco mais nesse país, que não é a coisa mais adequada, porque existe uma escassez em regiões que são determinantemente fundamentais para o planeta. O rascunho zero do Rio mais 20 reconhece a importância dessa utilização de água tão planejada, né, desse desenvolvimento sustentável, que se fala tanto, que se repete tanto, que se faz tão pouco. O documento reitera, né, ou reorganiza a importância do direito à água potável, segura e limpa, e também, principalmente, desse saneamento básico como um direito da pessoa humana, o direito do indivíduo, que é essencial para ter uma vida plena e para que se cumpram todos esses direitos, né? Então, assim, é direito do ser humano ter água, é direito do ser humano poder utilizar-se dessa água. Então, existe um planejamento, existe um projeto para que isso aconteça. Então, todo o texto da Rio mais 20 reorganiza, reafirma de forma crucial a importância desses recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável, incluindo a erradicação da pobreza, que é um projeto já antigo, que muitas vezes alguns, eu diria assim, países esquecem desse planejamento fundamental de reduzir a condição de pobreza da população, de sua população de uma forma geral, e reduzindo essa condição de pobreza também reduz certamente a fome, melhora a saúde pública, melhora a segurança alimentar e melhora principalmente também essa energia que muitas vezes é gerada pela própria água, que é a energia hidrelétrica, né, de uma agricultura, de um desenvolvimento rural, de um desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento sustentável voltado principalmente para não se ter tanto gasto de tanta água e tantas pessoas passarem essa necessidade, eu diria assim, de permanecer com essa água por uma questão de direito, de fato. O Brasil detém cerca de 12% da água doce superficial disponível no planeta e 28% da disponibilidade nas Américas, ou seja, de uma forma geral, nós somos hoje o centro das atenções no sentido de recursos hídricos. Imaginem vocês, de toda a água do planeta a gente consegue possuir nesse instante 12% de todas as reservas, e com relação ao continente americano, 28% de todas as reservas de água. Então, possui ainda uma parte do seu território, a maior reserva de água doce subterrânea, que nós chamamos ou conhecemos por aquífero Guarani, com cerca de 1.200.000 quilômetros quadrados eu diria assim, de águas subterrâneas, né? Uma vez que a gente está falando em território, a gente está falando não nos metros cúbicos. Entretanto, essa distribuição geográfica desses recursos superficiais ou subterrâneos, imagina-se assim, é bastante irregular. A região norte, com cerca de 8,3% da população, dispõe de 78% da água do país, enquanto que o Nordeste, com 27,8% da população, dispõe apenas de uma totalidade de 3,3%, eu diria assim, de toda a água do país. Então, há uma distribuição equivocada por uma questão geográfica também, porque nós temos eventos que acontecem durante todo o ano que acabam prejudicando a região Nordeste, né? Que é a região brasileira mais afetada por essa escassez de água. A situação ainda é mais insustentável para os mais de 8 milhões de habitantes no semiárido, né? Estudos realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa, revelam que as chances dos agricultores colherem boas safras são de 3 anos em 10 na região. Então, assim, há uma perspectiva lamentavelmente muito negativa,
pela má distribuição desses recursos hídricos na região Nordeste. Em 4 anos, a produção cai muito e em 3, as perdas são praticamente totais com relação à condição do plantio, com relação ao manejo, né, dessas áreas cultiváveis. Nesses anos de seca mais intensas, o produto interno bruto, que nós chamamos na agricultura ou no país de PIB, que a gente chama de PIB, a agricultura da região sofre uma redução de cerca de 60%. Isso acontece e os valores desse alimento acabam se elevando em determinados períodos do ano. A crise de água não é só consequência apenas de fatores climáticos e geográficos, mas principalmente do uso irracional dos recursos hídricos, ou seja, muitas vezes as regiões, mesmo que possuem um pouco mais de água, não têm uma ideia, não têm um entendimento com relação, eu poderia dizer assim, a sua distribuição, e isso acaba afetando toda uma população, toda uma produção agrícola. Entre as causas do problema figuram o fato de que a água não é tratada como um bem estratégico no país. Não existe uma política pública de distribuição, de respeito a essa reserva desses recursos hídricos. Então, assim, a falta de integração entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e as demais políticas públicas, os graves problemas de área, de saneamento básico e a forma como a água doce é compreendida, visto que muitos assim consideram recurso infinito, porque na verdade não é um recurso finito. Por quê? Porque a gente está poluindo mais, porque o ser humano, infelizmente, não quer escutar a necessidade da natureza, o cuidado com essa água, o cuidado com esse recurso, e infelizmente há uma possibilidade de a cada ano que passa a população aumentar e os recursos ficarem mais escassos, a gente ter menos condições de atender às necessidades básicas de uma determinada população, em especial, como falamos aqui anteriormente, esses 3,3% de distribuição na região Nordeste. Para preservar os corpos hídricos e garantir o acesso a eles, o Brasil terá de promover uma organização, uma gestão pública eficiente, eu diria assim, que busque a equalização, que busque equilibrar interregional e intertemporal a água, assim, que busque mediar essa condição de distribuição em toda a região do próprio país, eu poderia dizer assim, para a definição dos marcos regulatórios principais e da capacidade de suporte de cada bacia hidrográfica. É fundamental o conhecimento das necessidades que cada usuário, dos diversos usuários, e a capacidade de oferta e da renovação anual dessas condições, desses recursos hídricos. E a partir daí, dessa condição do conhecimento dessa oferta e a partir daí do conhecimento da condição dessa distribuição no país todo, desenvolver projetos para atender às necessidades básicas da população brasileira. Então, assim, o comprometimento da qualidade da água pela contaminação por esgotos domésticos, por exemplo, é uma coisa que deveria ser levada em maior consideração, com maior objetivo, Por quê? Porque a gente não tem esse acompanhamento, eu diria assim, direto. Existe a ausência da consciência, né, do brasileiro, talvez por ignorância, talvez pela ausência da habilidade ou da cobrança de uma forma geral, e muitas vezes esses esgotos domésticos são lançados em ambientes, né, sem o devido tratamento, sem o prévio tratamento, e isso implica em outras consequências, como o aumento da incidência de doenças, de veiculação hídrica, por exemplo, essa contaminação, como por exemplo a cólera, que é a diarreia, a amebíase, a esquistossomose. Então, são todas possibilidades, eu diria, de consequências de doenças de águas contaminadas, simplesmente porque o esgoto doméstico acaba não sendo tratado. Essa preocupação assume proporções mais graves em países ou regiões onde é maior o grau de pobreza. Por quê? Porque com a pobreza não existe o conhecimento técnico,
e a ausência do conhecimento técnico leva o homem naturalmente a cometer equívocos e aí a poluir essas águas e, consequentemente, essa poluição prejudica, obviamente, a todos aqueles que acabam tendo necessidade de usá-las depois. Nos países em desenvolvimento, 90% das doenças infecciosas, ou seja, doenças causadas por micro-organismos, são transmitidas pela água. A solução desses problemas passa pela adoção de políticas públicas mais planejadas. Devido à escassez de recursos financeiros, o tratamento de água e de esgoto é, por vezes, relegado a um segundo plano, ou seja, o Brasil, com o maior percentual de de residências sem instalações sanitárias, ocorre nas regiões Norte e Nordeste, essa concentração, essa população mais carente de recursos hídricos, como nós vimos anteriormente. O índice de mortalidade infantil guarda relações inversas com a porcentagem de domicílios que são atendidos por serviços de distribuição de água e coleta de esgoto. As consequências das más condições de saneamento nessas regiões são agravadas pela falta de informação com necessidade ou mais comum entre a população de baixa renda, ou seja, o que se observa que a população mais carente, mais pobre, com menos instrução, acaba lançando mão dos recursos que possui, tecnicamente falando, sem nenhuma informação, e devolvendo para a natureza a água, ou seja, com o esgoto, poluindo aqueles ambientes que poderiam ser aproveitados e, consequentemente, contaminando essa água e trazendo doenças infecciosas, né, que poderiam ser evitadas em uma outra situação. Então, o que a gente observa é que há um despreparo nessa população mais carente, naturalmente, por falta de orientação. A reutilização, por exemplo, da água, quando tratada devidamente desses recursos, pode ser definida como o uso de água já utilizada para determinada função, mesmo que a sua qualidade tenha sido reduzida durante esse uso inicial. O reaproveitamento é feito antes que essa água atinja a rede de esgoto. A reciclagem consiste no reaproveitamento da água que passou pela rede de esgoto e por uma estação de tratamento, ou seja, dava para a gente aproveitar muito esses recursos, diminuir os gastos, ter uma orientação melhorada, evitar algumas doenças infecciosas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de muitos brasileiros. Políticas públicas no Brasil, a implementação dessas políticas públicas referente aos recursos hídricos de domicílio da União está concentrada na ANA, né, dentre os vários programas conduzidos pela entidade, merecem destaque o PRODES, né, Programa de Distribuição das Bacias, que foi criado lá atrás, lá em 2001, já tem mais de 19 anos, e também é conhecido como Programa contra o Esgoto Tratado, que é uma iniciativa inovadora que não financia obras ou equipamento, mas paga pelos resultados alcançados, ou seja, pelo esgoto efetivamente tratado. A gente percebe que existe ainda algumas áreas que precisam ser melhoradas. O produtor de água tem como objetivo a redução, no caso da erosão, o assoreamento dos mananciais das áreas rurais, e ele recebe esse incentivo quando existe a adesão voluntária ao projeto. Ele prevê também esse apoio técnico e financeiro a determinada execução de ações de conservação da água e do solo, como, por exemplo, a construção de terraços e bacias de infiltração, a readequação de estradas vicinais, a recuperação e proteção das nascentes, principalmente, para que se preserve essa condição sustentável desse recurso hídrico, o reflorestamento na área de proteção, que permanece e a reserva natural considerada legal, além do saneamento ambiental, entre outras coisas. Também prevê um pagamento ou um incentivo para que esse produtor de água continue a produzir, continue a zelar por esses mananciais ou por essas nascentes e consiga melhorar a qualidade ainda do que ele tem. Um Programa Nacional de Avaliação da Qualidade de Águas, né, que tem por meta
geral, oferecer à sociedade um conhecimento adequado da qualidade das águas superficiais brasileiras para subsidiar a tomada a tomada de decisão na definição de políticas públicas para a recuperação da quantidade das águas. Esse programa surgiu da constatação de uma série de questões para a existência de lacunas geográficas e temporais no monitoramento de água no Brasil. Ou seja, existe um planejamento muito interessante voltado para o melhoramento e a conservação desses recursos hídricos. A gente sabe que, como o brasileiro, como o ser humano de uma maneira geral no planeta, não tem essa consciência, esse trabalho de conscientização, de entender que pode ser um recurso finito, isso perpassa pela ideia de que a gente deve continuar poluindo. Na verdade, não é bem por aí. Então, precisamos ter mais atenção, precisamos ter mais cuidado com esses recursos hídricos para que eles continuem funcionando de forma sustentável através de políticas públicas que possam realmente desenvolver um trabalho mais eficaz, efetivo na conservação dos mananciais, dos aquíferos e principalmente dessas nascentes. Um grande abraço do professor Sérgio Val e até a próxima aula.